Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. O nosso programa é tão informal que hoje a Vanessa e o Carlos nem vieram gravar. E aí, Priscila, o que a gente vai fazer? Sei lá, vamos fazer a gente mesmo, né? E o que a gente vai falar? Ih, tá alguém batendo na porta. Dá licença, vi que tem cadeira vaga aí, tem espaço para mais um, hein? Opa! Vamos fazer... Esse é o contrato de fidelidade com Condomínio Soluções, como é que fica? Não tem contrato de fidelidade não, cara. Diretoria liberou? Diretoria liberou, a gente vai também, tá bom. Pronto, agora só falta um. Vamos aqui, a gente vai ajudar vocês hoje aqui, vamos aqui. E aí, o que a gente vai falar, pessoal? Bom, primeiro, obrigado por deixarem eu entrar aqui e tal. Não, a casa de todo mundo. Mais gente? Tá acontecendo aqui. Opa, você também? Um cafezinho, tava vendo o jogo do Japão, virou contra a Alemanha 2x1. Essa Copa tá muito louca, Copa tá né? louca, A gente né, tá cara? gravando, pô. Você vai atrapalhar nosso programa? Vou entrar aí, pode ser? Lógico, Pode? por favor. Senta aí. Só, por favor, pega a peruca ruiva. As canequinhas do meu programa. Aqui é uma integração de programas, né? Sim. Fazer um merge. Como o Mauro diz. O Mauro é muito chique. É um merge, né? Eu não sei o que é isso, desculpa. Eu acho que é francês. É francês, né? Merge. O que é esse de programa? Quando você junta as coisas, né? Quase um menagê também, entendeu? Quase. É isso que eu pensei que ele ia falar. Foi exatamente o que eu pensei. Ó, então o condomínio informal virou condomínio informal barra condomínio soluções barra condomínio em pauta, é isso? Sim. Isso aí. O que será que vai dar isso aqui, hein? Fale mesmo. Não pode, que senão o YouTube, ó. Corta a nossa audiência. A nossa diretora tá lá atrás, ele é bravo, hein? Vai marcar aquele recomendado para crianças, não, né? Não, na hora de publicar esse. Ó, só foi uma coisa que a gente fez um pouco fake, né? Porque a gente já tava programado de entrar com a... Não foi tão natural, né? Sim. A gente tinha combinado que a gente ia entrar. Sim, com a nossa caneca. Não vamos deixar o público Achando que foi? achar que foi Não. tudo improviso. É. Vamos ser sinceros aqui. Sim. Então tá bom, mas que eles não puderam vir, eles não puderam. Isso é verdade. E que vocês me chamaram agora de última hora. Sim. Também é verdade. O Mauro a E gente... que eu tava vendo o jogo do Japão e a Alemanha, tava e tá 2x1 nesse momento. Não, eu sabia que eu vinha pra cá desde ontem, que o Carlos tá com Covid, aí pediram pra eu vir. Puta, de aqui, novo ele tá com Covid? Tá. Covid de novo. Aí pediram pra eu vir ajudar eles no E o programa Carlos aqui é um no cara lugar dele. super tecnológico, né? A gente tá conversando sobre a gravação faz uma semana. Aí ontem a gente, tá confirmado, todo mundo confirmou, nada do Carlos. Eu peguei e liguei pra ele. Aí, Carlão, tudo bem? O que foi? Tô com Covid de novo. Eu falei, você tá vendo que tem gravação amanhã? Amanhã? Não é só dia 16? Isso que a gente sai com tudo anotado na agenda antes de... Não esquenta a cabeça que isso acontece no nosso também. Isso acontece. Teve dia até que a gente gravou sem a presença de um, porque, tinha gravação. Entendeu? Síndico é tudo maluco, né? tudo Falando em maluco. síndico ser tudo maluco, a gente tinha conversado, vamos falar um pouco sobre a cabeça do síndico? Vamos. Porque assim, a gente fala muito sobre o que o síndico atuando, né? Sobre problemas de condomínio, problemas assim, o que o síndico, da onde vem, quem são, pra onde vão, o que comem. Como chamava? Sérgio Chapelin, né? Que fazia o Globo Repórter. 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 Cara, como vocês enxergam essa profissão, assim? Como vocês enxergam o que está acontecendo no mercado? Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Deixar o Mauro, que é convidado, falar primeiro. Porque você não sabe o que tem na sua cabeça. Você pediu pra eu falar primeiro. Vamos ver né? pra que lado você vai e a gente... Assim, é bem complicado. Eu acho que o mercado ele tem mudado muito de uns anos pra cá, tem ficado muito mais difícil de você lidar com o ser humano em si. Eu acho que essa tem sido a maior dificuldade. Então, a cabeça hoje ela é focada basicamente primeiro em procurar um pouco de bem-estar para mim, né? De conseguir muita pressão, muita né? pressão, conseguir aliviar um pouco as coisas, mostrar para as pessoas que a gente não é capacho delas, algumas coisas nesse sentido, e também de cuidar de mim mesmo em alguns momentos, de me dar o direito de deixar o celular desligado e tal, para poder respirar e seguir um pouco adiante, mas a gente pode falar que talvez a maior dificuldade do síndico profissional bem-sucedido, que é o caso de vocês, o caso da Vanessa, o caso do Carlos também, é manter a qualidade de vida e a sanidade mental?
Eu acho que sim, eu acho que a saúde mental da gente, a estabilidade mental é um dos pontos mais difíceis nesse processo todo. E eu acho que é muito importante também para você manter a qualidade do trabalho, né? Não adianta, porque Sim. louco você não vai conseguir fazer um trabalho bom. Então, você tem que se cuidar. Né, na minha visão, são fases, né? Nós começamos lá atrás e quando você começa, você meio que topa tudo, né? Então você topa condomínio no xarope, você topa o cara que te demanda o tempo inteiro, você precisa, Você Não dá acaba... pra falar não. Né? Isso, porque você está começando, você precisa ter uma porta de entrada. Mesmo falando que na nossa época, quando a gente começou, era muito mais fácil entrar do que é hoje. Hoje em dia é muito mais difícil a pessoa começar. Mais gente. Muito mais gente preparada no mercado. Então, assim, no começo você começa a topar tudo. E aí você começa a perceber, depois de um tempo, o que te faz mal, né? E aí você tem a opção de brecar aquilo ou tratar aquilo de alguma forma para que aquilo não aconteça. Ou se você largar, em alguma hora você vai pagar o preço. Você não vai aguentar, você vai sair da casinha, você vai querer jogar tudo pro alto. Já aconteceu comigo, vocês são muito próximos, vocês sabem que diversas vezes eu já falei, não aguento mais. Não, mais. e você já abriu mão de alguns condomínios que não eram administráveis. Você não, acho que todos os síndicos profissionais que estão muito tempo no mercado chegam para mim, esse dinheiro não vale a pena. Não vale a pena, porque acaba você acaba te consumindo mais do que realmente te dá de Como de diz a retorno. Vanessa, nenhum CNPJ vale um AVC, né? Mas eu acho que quando a gente consegue chegar nesse ponto em que eu posso, de repente, abrir mão de um condomínio porque ele não me faz bem, é sinal que a gente está numa maturidade profissional boa e também que a gente chegou num ponto de estabilidade da empresa que te permite tomar esse tipo de decisão. O não é muito bom, né? Acho que Sim. não é a palavra mais saudável pro nosso cérebro. Eu acho que sim. É o não. E também é mais talvez, difícil. Mauro, Deixa a Priscila falar, que eu sei que a Priscila, ela tem uma carcaça de brava, assim, né? Todo mundo fala que ela é a brava e o Rogério é o bonzinho. Mas os bravos são os que mais sentem. São bravos para se defender, porque são os mais sensíveis por dentro. Exatamente. Então, eu até acho o que você falou que é uma maturidade. Na verdade, eu creio que eu, por exemplo, nunca tive essa maturidade. Essa maturidade sempre veio do Rogério. Tanto que no começo foi onde eu peguei essa fama de brava. Comigo ninguém falava alto, entendeu? Comigo, e encheu a paciência, vai para aquele lugar. Então, entendeu? mas é aí que tá a diferença, porque no começo, quando falavam alto comigo, eu ia meio naquela, não, tá bom, eu tentar, porque eu precisava do condomínio, eu precisava me estabelecer profissionalmente. E aí quando a gente fala quando tem a maturidade, assim, que a gente adquire de entender que o mercado funciona de um jeito específico e que a gente tem condições de abrir mão daquele condomínio para nos fazer bem, aí eu faço que nem você. Mas isso é o certo, é que eu não tive essa Mas vamos ser maturidade sinceros, no começo. você também, não me lembro a história do Mauro no começo, mas assim, a maioria das pessoas dependem daquele dinheiro para comer. Se você depende daquele dinheiro, você tinha uma outra profissão, tem uma outra profissão, você é advogada e tal, então assim, você tinha mais estabilidade. Mesmo a Vanessa, que sempre fala, eu sempre fui assim, ela também tinha mais estabilidade. Então acho que as pessoas que chegam, como o Mauro tá agora hoje, como vocês estão hoje, mas quem tem uma estabilidade financeira pode dizer mais não. Se você depende daquele contrato, se eu perder esse contrato, eu vou ter dificuldade para pagar a prestação da minha casa, talvez se repense mais vezes. Era um pouco do que acontecia comigo, entendeu? Que eu até brincava, eu falei, se aparecer condomínio em Manaus, eu vou. Entendeu? Então, mas quando eu falo de maturidade, eu acho que eu também era um pouco inconsequente, entendeu? Você não me quer aqui, F bem grande, entendeu? E era sempre o Rogério que... Apaziguava. Calma, desce, vem aqui pro... É que eu tenho uma cultura profissional diferente da dela, né? Apesar, assim, eu lembro que você falou num programa seu sobre isso, né? Nós eu não conheço a história do Mauro, mas nós três, eu sei que nós não entramos nesse mercado porque a gente precisava ganhar dinheiro. Tipo assim, a gente tinha a nossa profissão e a gente vislumbrou uma possibilidade e a gente foi e foi bem sucedido, se dedicou e tal, mas a gente tinha outras profissões, a gente veio de outras coisas e a gente só achou mais interessante vir pra cá, né? Então, eu tenho uma cultura profissional diferente. Eu sempre trabalhei com comércio, então eu sei que, cara, o cliente é chato. Você tem todos os tipos de clientes. Você tem o cara que vai ser seu amigo, você tem o cara que só vai te procurar quando ele precisa. Então, eu vinha com essa
E eu sempre tive horário para trabalhar. Aí que eu quero chegar. Questão de adestrar. Adestrar, muitas vezes, eu falo isso em palestra, né? A gente pensa em cachorro, em gato, adestramento. Mas, nesse caso, é a gente demonstrar pro cliente os nossos limites, né? Sim. Então, você quer me ligar até às 20 horas, um exemplo. Depois das 20 horas, se não for nada emergencial, a gente fala no dia seguinte. Então, essa parte de saber se posicionar, que às vezes você deve ser menos... fazer isso talvez menos que a Priscila, não sei, tô supondo. Porque às vezes a gente precisa saber falar os nãos, né? E posicionar de que a gente tem horário. Eu não vou vir aqui, você não vai me ligar 3 da manhã. É bem o contrário. É bem o contrário. Ele que me ensinou a... 5h30, 6 horas, eu paro. Eu vou pra academia, vou fazer minhas coisas. Tem que viver, né? Chega a mensagem, assim, obviamente, esse é um problema, né? A gente lê. Porque você tem que saber se é urgente ou não. Mas eu leio e eu deixo para responder no dia seguinte. Quando eu respondia na hora, era infinito. No começo eu respondia. Chegava, eu respondia. Era infinito. Porque você responde, a pessoa responde, não sei o quê. A partir do momento que você começa a adestrar é uma palavra complicada, forte. né? Não, é Porque forte, parece, mas é para impactar mesmo. Eu usei o adestrar e eu vi que ela pegou pesado, eu passei a usar catequizar. Também pode trazer problema. Também. Mas é bom a gente usar as palavras fortes, porque chama atenção. Se a gente ficar falando sempre bonitinho, não, colocar o limite, não sei o quê. Então, mas aí você vê, por exemplo, o Rogério, se não tem assembleia, 6 horas, esquece dele. Em compensação, eu fico trabalhando. E eu ainda não encontrei muito esse limite. Tem dia que eu vou. E se você me perguntar, que horas você prefere trabalhar? Eu prefiro trabalhar na hora que as pessoas não estão trabalhando. Sim, rende mais. Então, mas você sabe, Pri, que assim, eu aprendi um pouco dessa situação um dia que eu parei e me perguntei assim, o que vai acontecer se eu não responder? É isso. Entendeu? E aí eu vi que não estava acontecendo nada. Eu falei, então eu posso ficar sem responder. Sim. E aí nessa parte do adestramento, eu usei isso recentemente num condomínio. Que eu faço isso, que nem você falou, eu não chego a ler a mensagem, eu vejo pela notificação. Aí de repente eu tenho um condomínio grande, com 600 apartamentos quase, e começou a pipocar um monte de notificação. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu baixei, estou sem água, tá faltando água, não sei o que de água. Você falou, opa. Eu falei, beleza, é urgente. Mas vai ficar aqui, não vou responder. Enquanto não me ligar, eu não vou me mexer. Eles vão aprender a me ligar. Ninguém me hoje ligou, celular... a água voltou e eu não precisei sair. Não, e hoje o celular parece que não é feito pra ligar, né? É isso. Não, Ele também liga, né? Ele também liga. E as pessoas, elas não... Elas acham que a gente precisa responder e-mail como se fosse o WhatsApp. E elas entendem que a gente tá o dia inteiro atrás do celular unicamente para responder o WhatsApp, entendeu? E não é assim. O Rogério falou uma vez em uma reunião, do mesmo jeito que eu não respondo os outros enquanto eu tô em reunião com vocês, eu não vou te responder enquanto eu estiver em reunião com os outros. É que eu pago o seu salário e você tem que... Paga? Peraí. Eu falo muito disso. Já ouviram essa frase, não? Quase, né? Quando eu tô nas assembleias, esse tipo de coisa, eu falo, pessoal, vocês acham que meu celular não tá tocando enquanto eu tô aqui falando com vocês? Tá aqui vibrando. Sabe? Agora, depois eu vou atender agora. Não é festa assim. Deixa eu dar uma mudança aqui na conversa. O quanto vocês acham que o mercado ele caminha, porque todo mundo fala em regulamentação, fala em a força que tem algumas pessoas que influenciam o mercado. Eu acredito muito mais na importância de vocês, na relação entre vocês, assim. De, por exemplo, não, fecha comigo por R$1.000 mais barato que eu... Então, assim... Eu queria que vocês falassem um pouco da importância que vocês têm com os colegas, com os concorrentes em algumas concorrências, para que esse mercado fique bom ou continue bom, como é aqui em São Paulo. Tem um caso muito legal do Rio de Janeiro, dos síndicos 5 estrelas de lá, que se uniram forte, estão conseguindo mudar o mercado e prevalecer com condomínios pagando um valor legal. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. É interessante a gente colocar que lá no começo a gente sentiu... Acho que, assim, nós não somos da primeira leva de síndicos profissionais, porque eles são bem mais antigos do que nós, né? Mas nós entramos em uma... O Mauro é o dinossauro do síndico. Não, tem gente mais antiga que eu. Quantos anos? O programa não é sério. Não tem problema. Quantos anos com 10. 10. Como profissional, 10 e como 15, 16. Eu acho assim,
teve uma leva anterior, Você tava brincando com o não, Mauro, mas né? praticamente insignificante. Quantos Sim. eram Que era muito de anteriores? prédio comercial também. Não, e eram né? quantos? Talvez dá pra contar nos 3, dedos. 4. 4 síndicos. Então, assim, você veio da primeira leva dos síndicos mesmo, que teve uma leva mesmo, eu acho. Sim. Que era difícil de entrar no mercado nessa época. A porque o cultura tinha que vender o síndico profissional, não só... porque você sempre... Quer a gente queira, quer não, o síndico ele sempre teve carrega aquele rótulo de corrupto, de ladrão. Então, quando você fala que você era um síndico profissional, eu era um rótulo profissional. Ladrão profissional. Ladrão profissional. Ladrão legalizado. Então, era Fala, difícil. Pri, você tava falando de Não, imagina. E a gente chegou ali no mercado pra capinar, né? Eles já tinham aberto um espaço, mas a gente foi capinar mesmo. Aí, ao mesmo tempo, a gente teve uma crise econômica em que, eu não tenho o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ser síndico profissional? Era síndico profissional Uber, né? Se não tem CNH, vira síndico. É isso. Ou aquela... Uma vez a gente foi em uma assembleia que a moça fez assim: então, eu não sou síndica profissional, mas eu vou começar a ser agora. Agora, verei. Tipo, agora. Se eu for eleita hoje, eu viro síndico É a profissional. fadinha. Eu tive numa assembleia assim que eu cheguei Era um e falei assim, condomínio dele. eu tô retirando a minha candidatura agora. Era um condomínio dele, lembra? Só, a gente nem se conhecia. O condomínio era bafo. Não, Era era na... Tatuapé. A gente já Onde você falou... implantou? Lá no Vitório, Tatuapé, alguma coisa assim. Acho que eu Essa sei. mulher acreditava em fada também. Eu acho A minha que sim. filha acredita. Eu falo, tem a fadinha do dente, né? E ela fala que ela chama Sá. Fadinha Sá. Fadinha Sá, fadinha Sá. Ai, meu Deus. A mãe fica louca. Mas Eu sou esse tipo de pai, desculpa, brincadeira. Desculpa, eu sou assim, né? Mas o que você falou, Ricardo, assim, começou a ter uns movimentos para juntar os síndicos, né? E não juntar do tipo, vamos fazer uma turminha... Não, mas assim, teve a questão dos 5 estrelas, teve outros movimentos por aí, e a gente começou a pegar amizade, né? Sim. E aí, assim, a gente começou a entrar em concorrência juntos. E a gente sabe, a gente se conversa o tempo inteiro. A gente sabe quem vai com quem e tal. E a gente troca experiência, troca ideia. E eu acho que isso é saudável pro nosso mercado, né? Não, e concorrer com gente boa e ética é a melhor coisa. Não, Porque você perder. É até legal falar, tipo, meio que fazer um cartel, assim, ó. Vamos fazer um preço similar pra não ser o preço que muda, ser o que eles querem. Vocês 3 são bons. Vamos dizer que vocês são correntes, que não é o caso, vocês são sócios. Mas são 3. 3 bons, 3 síndicos 5 estrelas, 3 síndicos qualificados. O que é o melhor pra esse momento pro condomínio? Eu vou dizer que eu fiquei muito... Teve uma concorrência que a gente perdeu que eu fiquei muito triste. Por que você ficou triste, Priscila? Porque a pessoa que ganhou disse 2 ou 3 barbaridades que não poderiam acontecer de maneira nenhuma. Uma delas é que ia dar desconto pra inadimplente. Eu lembro, a gente concorreu nesse condomínio. Pra pagar a cota condominial. Eu fiquei muito chateada. Eu falei, gente, espera. Os caras estão procurando o quê? Né? Porque competência, assim, não quero dizer de competência em si, mas conhecimento a pessoa não tem. Pra falar uma coisa dessas. Você lembra? Não sei se você lembra, a gente foi num condomínio de implantação. Lembro! Você foi chamada de última hora, não lembro Meia hora por antes, quê. ainda tranquei ele pra fora de casa naquele Aí dia. me corrige se aconteceu isso, que na minha cabeça é isso, mas às vezes a gente inventa algumas histórias na cabeça porque já faz um tempo. Então me lembre, você foi lá a única apresentada pela construtora na implantação, aí todo mundo deu ok e tal, você ia ser síndica, e de repente uma mulher levanta a mão e fala, eu me lembro que ela disse assim, pessoal, só um minuto, antes de validar, eu também sou síndica profissional, ninguém conhece ela. Eu vou fazer aqui por amor, não vou cobrar nada. Então, eu vou fazer por amor, porque eu quero valorizar o patrimônio, babá. O pessoal começou a aplaudir ela e ela foi eleita por unanimidade. Sim. Ninguém sabe se ela é síndica profissional, se ela não sabe. Quer dizer, ela falou que era, podia ser mentira ou verdade. E não era. Não era? Não era. Sabia. Eu tinha uma amiga que morava nesse prédio, que tinha um apartamento ali. Tanto que foi tudo muito sem querer. Eu tava preparando uma assembleia do dia seguinte, aí me ligaram porque o síndico que eles iam indicar foi hospitalizado e meia hora antes eles precisavam de alguém. Eu tava próxima. Eu falei, bom, eu vou, né? Eu falei, só que eu não tomei banho. Eu ainda falei pro Álvaro. Ainda falei, vou ter que prender o cabelo aqui de algum jeito e fui. E aconteceu exatamente isso. A gente explicou. E não era síndica profissional? Não. Ela tinha sido não síndica final. de um prédio e tudo mais, e no final das contas acabou fazendo algumas besteirinhas lá. É por isso que
você tinha perguntado da questão da regulamentação e uma série de coisas. Eu acho que uma regulamentação legal em cima de leis de congresso e tudo mais, vinculado ao sindicato, é muito pesado. Isso não vai funcionar para esta classe. Mas alguma coisa relacionada, tipo uma OAB, um CRM, com um conselho de ética, alguma coisa assim, eu acho que com uma autorregulamentação, até que aconteceu recentemente com os administradores, aquele PROED, PROAD. Discordou. Alguém vai discordar ou sou eu? Não, eu penso numa Desculpa, eu autorregulamentação. tô brincando, mas eu discordo porque eu não vejo funcionar em nenhum outro mercado. Assim, o melhor que eu conheço é o OAB. Sim. Que eu tenho proximidade, e mesmo assim eu tenho algumas críticas que poderiam ser melhores, como de maneira geral. Não, a OAB só funciona quando é roubo, gente. Mas funciona de certa forma, oferece alguma coisa. Os demais, tipo, CRM pra mim nunca ofereceu nada como administrador de empresas. E eu não vejo, eu gosto muito CRA, do livre mercado. CRA, desculpa. CRM. Já se agradou. Não, eu sou um bom médico, mas... Não, mas é por isso que eu falo, tipo, o CRA é um que não vai, entendeu? Então, Mas não, eu acho ruim apadrinhar. Por que tem que ser advogado, administrador, engenheiro? Não, eu usei o nome, Ricardo, num sentido do conceito de conselho de ética, entendeu? Um grupo de pessoas que tá ali... Então, mas o problema é que geralmente as pessoas não têm ética. E aí porque as pessoas que se envolvem na política... Exato. O que acontece? Pessoas éticas chegam... vou me envolver para melhorar o mercado. Aí você começa a se envolver. Aí, de repente, você começa a ver coisa que você não gosta politicamente. Você começa a ver... Você sai fora. Aí no final acaba ficando... Por que a gente tem tanto político corrupto ou mau caráter? Sim. Porque os bons ficam pelo caminho. E aí no conselho a tendência é que nesse conselho de ética que vai ser criado, que talvez no começo seja bom, daqui a 10 anos só tem gente com interesse. Só terminar, é que nem o final do Tropa de Elite 2, né? O cara que ficou preso não me no filme lá. Mais aqui nesse o deputado lá que está na presidência do Conselho de Ética. O sistema Gente, ele põe o P. Esse programa tá tão bagunçado hoje que o Ricardo tomou minha apresentação. Eu tô falando pouco. A Priscila tá falando pouco, o assunto tá estendendo. A Vanessa não tá aqui, não falou nada, cara. Então a gente vai fazer um segundo bloco que vai ao ar na próxima semana. Já estou agradecendo aqui o Mauro, do Condomínio Soluções, que gentilmente aqui veio nos visitar. O Ricardo, que a gente pegou aqui no corredor, sem fazer nada. E a gente se vê a semana que vem. Sem fazer nada. Dá uma olhada no Spotify, a gente está lá agora com imagens. E a gente se vê a semana que vem. Abraço. Busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.